Domingo passado, aqui no Fantástico, você viu o flagrante da agressão a uma atriz e empresária dentro de uma academia de luxo em São Paulo. Esta semana, novas denúncias surgiram contra o empresário Thiago Brenan. Nossos repórteres ouviram relatos de estupro, cárcere privado, agressões e ameaças. Thiago nega todas as acusações. A reportagem é de Valmir Salaro, Esther Radaeli, Evandro Siqueira e Natália Bucci. Para as mulheres que estão assistindo isso, é muito importante que elas entendam que a vergonha não é delas. Essa vergonha é completamente dele. Se eu fico calada, isso vai se repetir. Eu sinto muito pelo que aconteceu com ela, mas se não fosse isso, ninguém ia ter prova visível de que ele é violento. Então, graças a ela, eu pude falar o que aconteceu comigo e vão acreditar em mim. Esta é a voz de uma mulher com medo. Ela não quer mostrar o rosto, mas decidiu contar os momentos de terror que diz ter vivido nas mãos de Thiago Antônio Brenan Tavares da Silva Fernandes Vieira. O agressor da academia Bodytech que você viu no Fantástico no domingo passado. Quando você conheceu o Thiago e como foi esse contato com ele? Ele me abordou no Instagram e depois passamos a nos falar por telefone, WhatsApp, né? E fomos conversando e eu comecei a me encantar com o Thiago. Ele é uma pessoa muito, muito inteligente. Ela vive fora do Brasil. Tinha uma viagem marcada para cá, para rever os pais em Recife em agosto do ano passado. Ele me convidou, passe em São Paulo antes, me visita antes de você ver seus pais. E eu tomei a decisão de ir. Ela diz que Thiago foi buscá-la no aeroporto e a levou direto para sua mansão dentro de um condomínio de luxo a 1h30 de São Paulo. Aqui, só o terreno custa cerca de 8 milhões de reais. Nas redes sociais, o empresário de 42 anos gosta de exibir a propriedade. As paredes com obras de grandes artistas brasileiros, de Cavalcante, Alfredo Volpi e todo o arsenal de armamentos. Thiago diz ser o maior colecionador de armas táticas da América Latina. O primeiro dia foi ótimo, ele foi tranquilo. Aí quando foi no outro dia, ele pediu para ver meu telefone. Eu falei assim, não vou mostrar meu telefone para você. Ele falou assim, por quê? O que você está escondendo? Eu falei, não estou escondendo nada, é minha vida, minha privacidade. Ele tomou o telefone da minha mão, me empurrou no chão, me deu um tapa na cara e me forçou a colocar o código no meu telefone. Simplesmente do nada. Aí ele entrou no quarto dele e fechou a porta. Eu comecei a bater na porta. Eu falei, me dá meu telefone. O que você está fazendo? Eu quero ir embora agora daqui. Ele saiu do quarto dele, falou, nenhuma mulher grita comigo desse jeito. Começou a me bater de novo. E aí foi quando ele me levou pro quarto dele. E, difícil falar. E aí começou a fazer o ato mesmo, né, forçado ali. E ele obrigou você a ter uma relação sexual com ele? Sim. E batia com mão, com chinelo, com sapato. Aí depois que terminou, eu não era ninguém, eu não tinha mais força para fazer absolutamente nada. E o medo, o pânico que eu senti ali na hora era de falar qualquer coisa que o deixasse mais irritado ainda e que ele voltasse a fazer a mesma coisa. E você não tinha como fugir, como sair de lá, como pedir ajuda? Eu não, como que eu ia fazer isso? Do lado de fora tem 2 seguranças dele que ficam ali. Eu poderia ter arriscado, ter saído da casa dele fugida, mas para onde que eu ia? No meio do nada. No terceiro dia, ela diz que os dois saíram do condomínio. Eu morria de medo quando entrava no carro com ele, porque ele dirige feito um louco e armado. Thiago já postou vídeos dirigindo carros esportivos a mais de 300 km/h. Naquela noite, segundo a mulher, eles foram jantar em São Paulo. Foi quando eu pensei em falar com alguém sobre o Thiago. Quando eu levantei, ele me puxou e ele falou assim, você não pensa em abrir a sua matraca para ninguém.
Eu voltei, sentei, saímos do restaurante, voltamos para casa. Ele, tem uma surpresa hoje. Quando nós chegamos, já estava o tatuador lá, montando as coisas. Ele falou assim, mostra aí, baixa sua blusa aí. Eu falei assim, Thiago, não faz isso comigo, Thiago. Ele falou assim, você agora é propriedade minha, você vai ficar marcado. A arma dele ali, todo mundo vendo ele armado, era ele, 2 funcionários, segurança, tatuador, massagista e todo mundo conivente, presenciando eu chorando, deitada no sofá, sendo obrigada a fazer uma tatuagem. E ninguém fez absolutamente nada. Ninguém se pronuncia na frente desse homem, cara. E assim, isso não é uma pessoa, isso não é um humano, isso é um monstro. Você pode mostrá-la para nós? Posso. Agora? 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 O que está escrito? Quais são 3 letras? Descreve para mim. T-F-V. Thiago Fernandes Vieira. O que é essa imagem de cima? Como se fossem 2 espadas. Thiago usa a mesma logo para estampar as roupas de academia. Eu quis tirar essa tatuagem antes, mas o meu advogado pediu para esperar, para ter uma prova, né, disso. Mas ver aquilo ali constantemente é uma coisa que dói muito, porque é como se você fosse um animal, né? Segundo a mulher, depois de assistir à sessão de tatuagem, uma das funcionárias da casa passou mal e Thiago a levou até o ambulatório dentro do condomínio. Foi o momento onde eu peguei meu telefone, liguei para o meu irmão e falei, pelo amor de Deus, chama a polícia que eu vou morrer. Quando a polícia estava na porta do condomínio, a mulher contou que o empresário a obrigou a fugirem juntos. Ela disse também que um segurança de Thiago a trouxe até aqui ao aeroporto com passagem comprada para que ela embarcasse imediatamente para o Recife. Em Pernambuco, o irmão da mulher já havia registrado um boletim de ocorrência. Mas ela decidiu ir até a delegacia desmentir tudo porque diz que estava sendo ameaçada por Thiago. Eu, se fosse você, procurava ver logo de agora onde você abriu sua matraca, sua sobre mim e procuraria logo shutdown agora. Você tá me ameaçando? Eu estou lhe garantindo. Você tem a certeza que você não sabe onde está entrando. A minha resposta, ela veio ou em você, ou num filho, ou num familiar. Você trate de respeitar a minha biografia. Eu ia fazer tudo que esse homem me mandasse, para que nada acontecesse com os meus filhos, ou com meu pai, ou com minha mãe, que não tinha nada a ver do fato de eu ter ido para São Paulo e encontrar com esse monstro. Então, o que ele pedisse para eu tirar, eu teria tirado. E durante esse tempo que eu estava em Recife, ele começou a divulgar os vídeos para todo mundo. Vídeos de relações sexuais, segundo ela. Então, ele não só mandou o vídeo para minha filha de 15 anos, como mandou para todo mundo que ele conhece, grupos aqui nos Estados Unidos, grupo no Brasil, para todo mundo. A mulher decidiu voltar à delegacia e confirmar tudo o que tinha acontecido. E incluiu fotos dos hematomas que diz ter sofrido. A investigação policial que começou em Recife foi transferida para Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde fica a mansão de Thiago. A delegada responsável afirmou em seu relatório que ele é um indivíduo sem antecedentes, detentor da guarda do filho desde os 3 anos de idade e que, apesar de ter uma vasta coleção de armas, nunca respondeu a processo contendo uso de arma de fogo. A delegada questionou a conduta da mulher. Conseguiu falar com o irmão, pedir socorro, mandar localização e não ligou para o 190, um dos serviços de emergências policiais mais respeitados do país? A polícia ouviu o Thiago, os funcionários dele e o tatuador. Todos negaram as agressões. O empresário afirmou que foi o filho dele, menor de idade, quem vazou as imagens das relações sexuais. A polícia recomendou o arquivamento do inquérito por falta de provas. O Ministério Público concordou e o caso da mulher foi encerrado em junho deste ano. Outra denúncia de agressão contra Thiago está sendo investigada em Porto Feliz.
foi feita por Vitor, que trabalha no hotel dentro do condomínio de luxo. Em março deste ano, o garçom conta que estava saindo de moto do serviço quando cruzou com o carro de Tiago. Eu notei no retrovisor da moto os faróis piscando e buzina. E nisso, o Tiago, ele já veio na minha lateral, fechando a minha moto e abaixando o vidro, gritando comigo, no caso, né? Falando que quem eu pensava que era para passar correndo com a moto na frente da casa dele. Daí nessa eu simplesmente peguei e falei para ele: não, senhor, eu não tava correndo. Lá o limite é 30, eu tava mais ou menos uns 25, no máximo 26. Ele tava gritando muito, daí veio da portaria 2 um segurança. E daí nisso ele já pediu minha habilitação. O Tiago pediu sua carteira de habilitação. Ele me obrigou a pegar a minha carteira de habilitação da minha mochila. E nisso ele estava na minha frente. Na hora que ele sumiu do meu campo de visão, eu já senti os golpes. Entendeu? Porque ele bateu tão forte, um tapa tão forte, que pegou na minha testa, no meu olho e no meu nariz. De momento ali começou a sangrar meu nariz. Daí já veio mais 2 golpes e me grudou pelo pescoço. Tanto é que ficou as marcas dos 3 dedos no meu pescoço aqui. Você chegou a reagir ou ofender ele, falar alguma coisa para ele? Em momento nenhum. Eu nem alterar minha voz eu alterei. Entendeu? Vitor registrou um boletim de ocorrência e fez um exame de corpo de delito com uma médica no ML de Sorocaba. Daí ela falou: a gente dá um prazo de 10 dias para mandar para delegacia. Eu fiquei esperando, né? E infelizmente não apareceu. Esse exame de corpo de delito, ele desapareceu, é isso? Sim, quando ele retornou para buscar o resultado, ninguém mais localizava o exame. Usando as fotos dos machucados, Vitor fez um novo exame em maio, quase 2 meses depois da agressão. Quando o laudo foi anexado ao inquérito, Tiago decidiu registrar uma ocorrência contra o garçom por calúnia. Ele alegou que no dia da agressão ele não se encontrava dentro do condomínio. Uma funcionária do hotel confirmou numa ligação com Vitor que viu o vídeo da agressão. Depois do condomínio, contamos tudo de novo que aconteceu, vimos o vídeo, explicamos que a gente e você com certeza quer entender o que você fez. Eu queria até entender o porquê que ele bateu em mim. Eu nunca ultrapassei o limite de velocidade, entendeu? E não tem como fazer mais, os vídeos não mostram isso. E eles viram que o meu cliente foi uma vítima, que ele não fez nada contra o morador. Em uma nota feita a pedido de Tiago, a Associação dos Participantes do Complexo Fazenda Boa Vista disse que não consta processo disciplinar quanto à conduta do associado. Ao Fantástico, a entidade afirmou que até o momento não houve nenhum tipo de contato por parte da autoridade policial para a cessão de imagens. A Secretaria de Segurança Pública disse que as imagens foram solicitadas ontem e que o caso retornou à delegacia para novas diligências. O pedido foi feito depois das questões levantadas pela nossa reportagem. A secretaria afirmou ainda que o primeiro exame feito por Vitor foi realizado e o laudo encaminhado à autoridade policial. Desde o episódio, Vitor não voltou a trabalhar como garçom. O Hotel Fazano, que fica dentro da Fazenda Boa Vista, afirmou em nota que, a fim de preservar o funcionário, alterou a função dele para assistente administrativo, mantendo o pagamento integral. Não é só porque a pessoa tem um rio de dinheiro, ela se acha no direito de chegar e agredir a gente. O Fantástico conversou com um técnico de enfermagem que também diz ter sido agredido por Tiago dentro de um hospital em São Paulo, um dos mais renomados do Brasil. Quando eu cheguei, eu falei: você é o Tiago, vou mostrar pra você onde fica o vestiário. Aí ele começou a falar: meu, você é um bosta, você é um palhaço, você acha que você tá falando com quem? Aí eu simplesmente falei: meu, palhaço é você, a gente tá querendo te atender, guarda suas coisas pra você fazer o exame. Aí ele: é o quê? Aí ele pegou, veio e me deu um soco no ombro. Eu fiquei com hematoma no braço. O técnico de enfermagem registrou um boletim de ocorrência por agressão. O advogado pega e fala: olha, provavelmente ainda é capaz que você perca, porque certamente ele tem um grupo de advogados que é muito forte, muito influente. Eu peguei, eu desisti.
O comportamento de Tiago fez o cavaleiro e medalhista olímpico Doda Miranda pedir à justiça que proibisse o empresário de se aproximar dele e da família. Que tipo de ameaça ele fez assim que levou o Doda e a família a se preocuparem tanto para pedir essa medida protetiva? Principalmente de invasão da propriedade da hípica que o Doda possui. Ele dizia que ia lá, que ia entrar e que ia agredir tanto a ele como outras pessoas e quem estivesse ali. E ele sempre se mostrava realmente uma pessoa descontrolada, ele fazia questão de enaltecer a condição dele de grande lutador. Tiago diz ser faixa preta de jiu-jitsu. Doda, para de escândalo, vamos resolver isso agora, tá? Tô vestindo a roupa, vou bater na sua cara, agora. É uma pessoa que a gente percebe que não tem limite e não sabemos até onde ele pode ir. Ele mandou entregar um caixão na minha casa. Jason, o que você é do Tiago? Eu sou primo legítimo dele. O pai dele é irmão de minha mãe. Ele mandou uma coroa de flores também já para mim. Para você? Jason do Câncer, Cancinho. Descansa em paz. Ele me chama de Cancinho. Em relação à doença que você tem? É o câncer que eu tenho. Já tá todo mundo sabendo das metástases, o Cancinho. Que pena, hein? Parece ferrugem no teu corpo, né? Mas por que ele tem tanta implicância, revolta e te ameaça até com... Porque eu nunca engoli calado as ameaças dele. Meu tio e minha tia, que são meus padrinhos, sofrem com esse cara há muito tempo. Os pais e os irmãos sofrem bastante. Demais, e são pessoas muito boas, trabalhadoras, todos são formados. Na realidade, a gente tem que deixar claro que Tiago não é empresário, ele é um herdeiro profissional. A família de Tiago tem negócios no ramo hospitalar, no Recife. Nas redes sociais, ele diz ter feito pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Mas a instituição confirmou ao Fantástico que não encontrou nenhum registro de aluno com o nome dele. Eu queria encorajar todas as mulheres aqui de Pernambuco, que eu sei de mais de 20, 30, 40 casos, dos mais diversos tipos de casos, seja de agressão, de estupro, que criem coragem para ver se esse cara leva alguma punição. A polícia de São Paulo concluiu esta semana o inquérito que investiga a agressão de Tiago à atriz e empresária Helena Gomes numa academia em São Paulo. A justiça ainda não decidiu sobre a medida protetiva solicitada pela defesa dela. Após a divulgação pelo programa Fantástico, veio uma enormidade de moças com relatos muito preocupantes. Vítimas nos procuraram contando o mesmo caso, relatando o estupro, relatando abuso de todos os tipos, violência sexual, ameaças, perseguição. O Fantástico conversou com 15 mulheres que afirmaram que foram agredidas fisicamente, sexualmente, verbalmente ou ameaçadas por Tiago. Uma delas gravou entrevista. É o hobby dele. Ele faz tudo igual. Ele chama meninas pra ir pra casa dele pra violentá-las. Ele forçou uma relação sexual sem preservativo, bastante violenta. Depois eu acabei saindo machucada, sangrando. A defesa de Tiago afirmou em nota que ele jamais forçou suas parceiras a terem relações sem uso de preservativo, respeitando estritamente os limites estabelecidos por elas e agindo sempre com o seu consentimento. Disse ainda que ele nunca respondeu a uma ação penal. Sobre Doda, os advogados disseram que o desentendimento levou à adoção de medidas recíprocas por meio de um acordo judicial. A defesa não se manifestou sobre as supostas agressões ao garçom e ao técnico de enfermagem. Sobre a acusação de estupro e cárcere privado, os advogados afirmaram que o caso foi rigorosamente investigado pela polícia. Que o Ministério Público requereu o arquivamento do caso, que foi acolhido pela Justiça.
A nota segue. Ao arquivar o caso, a juíza determinou a extração de cópias para que fosse investigada a hipótese de que Tiago tenha sido, na verdade, vítima de uma denunciação caluniosa. O advogado da mulher que acusa Tiago vai pedir esta semana a reabertura da investigação e dar entrada em 8 novas queixas contra o empresário. Nós estamos levando todas à Casa da Mulher, que é uma delegacia especializada nesse tipo de crime, para apuração dos fatos. A dor física, ela passa, mas a dor mental, psicológica e moral fica. Tiago Brenan foi denunciado hoje pelo Ministério Público de São Paulo pela agressão à atriz Helena Gomes na Academia Bodytech. O MP entendeu que ele praticou os crimes de lesão corporal contra a mulher e corrupção de menores. Segundo o promotor, Tiago induziu o filho, menor de idade, a praticar injúria e ameaça contra ela. A Justiça ainda não decidiu sobre o caso. A defesa de Tiago afirmou em nota que vai se manifestar apenas nos autos do processo.